gente, que mais? Alguém teria assim... Porque, olha, nós já esgotamos muito esse núcleo do nada, duas direções do nada, fizemos exemplo, mas tem outras questões, né? Alguém levantaria outro ponto de controvérsia também? Cadê o Helder? Helder é muito controverso, Helder. Oi, Maria Ei, Rosa, oi, Helder. gente. Boa tarde, tudo bem? Estou aqui de penetra, aqui quietinho, assistindo vocês, adorando as É, falas, né? A proposição da Priscila já foi excelente, tocou em pontos cirúrgicos. Na verdade, eu estou só viajando aqui com as coisas que vocês tá estão viajando. falando, porque me faz costurar outras noções que aparecem na obra do Rancière durante outros textos, por exemplo, né? Eu gostei muito da questão que você levantou sobre o nada e fiquei pensando numa coisa que sempre me chamou a atenção no Rancière e vai aparecer aqui num trecho que você leu depois, mais ou menos aproximado, que é do nonsense, quando ele está falando aqui sobre consenso. E eu me lembro que uma das coisas que eu mais me encantei as primeiras vezes que eu fui ler sobre o Rancière, e vocês comentaram lá no início, acho que foi a Priscila que chamou a atenção também sobre esse trecho, que era aquela coisa do rearranjo dos signos e da linguagem, que para mim a ficção está aí nisso que ele está dizendo que é o dissenso. Ele chama isso de dissenso num outro texto. Vai falar no Espectador Emancipado, vai falar em algum momento de algum texto da Partilha de Sensível, que é essa cena de dissenso que cria, né, digamos assim, uma ruptura com o consenso. E é exatamente esse trecho que ele está falando de consenso que me parece que vai muito em diálogo com o que vocês estavam falando sobre a ideia de nada, né? O nada não é um nada no sentido afirmativo da coisa, né? Um nada como um objeto. Em um momento ou outro a gente estava aqui entrando nessa ideia de um objeto, né? Um nada objetificado, né? Eu acredito que esse nada é exatamente tudo. Para falar uma linguagem mais paradoxal do que ele está dizendo, é exatamente tudo, né? Que não se circunscreve, né? Esse tudo que está espalhado em tudo e ele não é nada até ganhar uma duplicação. Deixa eu tentar explicar mais ou menos do que eu estou pensando aqui. Vocês estão falando do mês da gripe, por exemplo, né? Ou romances que são propositadamente hiperrealistas, que trazem, por exemplo, cenas de notícias de jornal, documentários, e ele está ali numa ficção realista, naturalista até em certo ponto, mas ele está duplicando uma ideia de realidade, né? E aí você fala, não, mas não está acontecendo nada, porque é a própria realidade sendo vista, mas só essa duplicação do real está construindo mundos, né? Está construindo mundos que antes não haviam, né? Que é o que faz com que a ficção amplifique aquilo que é insignificante, que ele está usando, óbvio, né, o exemplo do Guimarães Rosa nesse sentido aqui, mas a gente poderia pensar, por exemplo, a primeira leitura que eu faço desse texto me vem à cabeça muitos os romances, contos do João Gilberto Noll, não sei se vocês conhecem, né, se vocês têm leitura sobre isso, mas é muito isso, né? É muito esse sujeito sem identidade que se transforma nas experiências do dia a dia e aquela vida insignificante é meio que iluminada, amplificada, né? E essa duplicação, ao fazer essa duplicação, ao fazer essa espécie de dissenso, né? Porque a palavra dissenso ela não é o É, contrário necessariamente do consenso, né? Ela duplica, né? Ela duplica um senso, né? Um sentido. Então você amplifica alguma coisa que antes até então, né? Era um nada. Isso está na poesia do Mato Grossense lá, Manuel de Barros. Manuel de Barros, né? Que ele pega a própria palavra, inverte a palavra nos sentidos dela e transforma nada em algo, né? Ele mesmo brinca com isso constantemente, né? E, Só que é então eu penso algo, só que é algo que reverte ao nada também, de isso, novo, né? isso, Não porque mesmo nada, não eu é acho algo que... que não, É, porque inclusive isso que vocês estavam falando me faz pensar muito a Priscila levantou essa questão, né? Você também apontou dessa escrita ensaística.
E, ao mesmo tempo, a gente pode parar para pensar também, quando ele está falando de ficção, ele tá falando de todo um circuito do regime estético, né? Ele não está falando simplesmente só da narrativa, digamos assim, isoladamente. Ele está falando desse criador também, do escritor. Por exemplo, o Guimarães Rosa não poderia nunca falar a língua dos sertanejos, né? Porque ele já está atravessado por ela, né? O Riobaldo é essa criação, né? Essa espécie. Tô vendo aqui o Gabriel, revendo o Gabriel, lembrando dos diálogos que ele teceu na dissertação, né? Ou seja, ele é essa espécie de duplicação do próprio Guimarães Rosa, né? Ele está atravessado por línguas e ele já não fala mais nenhuma delas, né? Porque ele é o leitor dos grandes romances, das grandes obras, ele é o leitor do alemão, ele é o leitor poliglota, mas ele é o leitor também sagaz da oralidade, né? Dos contos narrados oralmente no sertão à noite, né? Então, como é que ele vai traduzir esses comuns, né? Que também é uma outra palavra cara ao Rancière, né? Comum, né? No sentido de comunidade, né? Em algum momento ele aproxima dessa ideia de consenso. Então, assim, eu fico. Também não tenho nada muito objetivo para trazer, não, mas é mais fazer esticar mais esse pensamento que vocês trouxeram, que eu acho que foi fabuloso, né? Mas eu acho que a questão do nada é isso, Maria. Você tocou no ponto. Essa. Não é nenhuma, digamos, não é um conceito, né? Mas ele é um dispositivo para fazer de abertura, para fazer pensar algo, né? Mas ao mesmo tempo ela se fecha em torno de si mesma, porque ela não tem um sentido, né? Ela é deslizamento de sentido o tempo inteiro. Se nada, ele não vai se objetificar, né? Ele não vai se, digamos, ganhar um significado, né? Ele vai ser deslizante, como vocês estavam fazendo esse exercício agora, de pensar, por exemplo, isso no Machado de Assis. Aí a gente pode parar para pensar, pô, vamos parar para pensar no Memórias Póstumas, vamos parar para pensar na própria figura do Machado de Assis dentro da sociedade, enquanto um escritor, enquanto alguém que está intervindo naquela realidade também e meio que rearranjando, né, esses signos, essas imagens todas, Um né? espelho que dá imagem reversa, né, para a Isso, sociedade. total, né? Vendo isso, né? Falam que ele é o Os bruxo, né? contos É um dele, bruxo né? por isso. Ele Ah. pede isso, Ou né? então mesmo, ou então se a gente fosse parar para pensar em escritores como cronistas, né? Por exemplo, escritores que tinham uma veia mais cronista. Pensar aqui no Lima Barreto, né? Os contos do Lima Barreto, por exemplo, onde você está pegando imagens, trechos, fragmentos de vida ordinária, digamos assim, né? Não extraordinária, mas ordinária do subúrbio carioca. Tem vários contos dele, onde ele está iluminando, amplificando figuras, né? Sujeitos, pessoas, falares, né? E que naquilo dali, eu acho que entra também isso para mim, o que o Rancière trabalha, que é o sentido da ficção dele, que não é exatamente o oposto do real, que não é essa criação do nada, mas é que de novo, essa construção de dissensos da cena do real, né? Assim, eles chamam em algum momento isso, da cena do real. São duplicações, e ao fazer isso você constrói mundos, né? Você produz mundos, né? Nem Eu não tem mais o sei, efeito real, né, Helder? não, Não tem mais, não, não busca efeito real mais. Não não. dá. Porque é uma cilada, né? Eu acho que ele também, o fato dele escrever ensaísticamente também é isso, nessa pirotecnia toda, é um pouco para a gente não cair em certas ciladas críticas, né? Porque a gente fica atrás de espécies de ancoradouros, né? Para a gente aproximar certas questões. Por exemplo, eu estava me lembrando muito do diálogo, do debate, quando vocês começaram a falar do Guimarães Rosa, né? De como falar dos sertanejos, do grande debate entre o Antônio Cândido e o Schwarz, né? Durante um bom tempo, sobre que, tipo, que narrador é esse? E aí, aquela velha história de aproximar do Graciliano Ramos, por exemplo. Aquele narrador que está aproximado, né, digamos, de quem está falando, aquele narrador que fala de fora, né? O Cândido vai fazer essa divisão, né? Em algum momento vai dizer que o Guimarães Rosa é o suprassumo exatamente por isso, né? Porque ele não vai nem se aproximar e nem ele vai ficar na duplicidade, né? Na dubiedade, né? Ele vai construir uma nova língua e um novo sertão, né? Outro, né? Que também tem um sentido político muito forte, né? Porque também é aquela que vocês comentaram, ele vai ficar do lado dos proletários, né? Ou do lado, digamos, da superestrutura dos pensadores, né? É o racha que ele teve com o Althusser, né? Por exemplo, grande, né?
Em algum momento ele era o discípulo do Althusser e ele rachou, né? Por exemplo, exatamente por ele discordar, né, de que digamos, essa inteligência, essa emancipação política e social se daria numa relação a posteriori, né, da inteligência do outro, como se isso não considerasse a priori a inteligência desse outro, né? Como se solapasse, por exemplo, que os próprios proletários podem imaginar, né? Eles podem imaginar, criar fantasias sobre o seu próprio mundo. Ele está falando isso aqui, né? O camarada que está cantando lá no sertão à noite, está fazendo o estribilho, ele tá imaginando o próprio mundo, né? Ele não está simplesmente duplicando, ele não está simplesmente reproduzindo o mundo vivenciado, mas ele está construindo um outro mundo para si próprio. Né? É a capacidade que nós todos temos de fazer isso o tempo inteiro, né? A potência da imaginação é essa, né? Do imaginário, de deslocar aquilo que está, né? Mia Couto, vamos pensar em autores desses, né, por exemplo, né, de pequenas dobras, pequenas intervenções na linguagem, né, a gente produz certos dissensos na cena do real. Né? É verdade. Mas, enfim, se não fico falando bastante aqui, eu falo pra caramba. Mas Não, eu mas gostei bastante. essa ideia do dissenso que ele traz é fundamental, né? Não é na direção do senso comum, Sim. mas é de E criar ele usa esses... essa palavra nonsense aqui, não é por É, acaso, não é à não toa. é por acaso nonsense, é verdade. Ver a relação com o conceito de história do Benjamin, né? Isso que foi, para mim, o mais interessante. Uma colocação nova, né? Que é verdade, quer dizer, o que é vida vivida para o Rancière se assemelha ao tempo homogêneo e vazio. Mas onde que fica a vida verdadeira da ficção? A meu ver, fica nessas insurgências, né? que é o intempestivo, né? Que surge nessa linha, que seguiu uma linha temporal e que explode, né? E que mostra aquilo que não era visível. Então, que é o que é a história para um historiador dialético, marxista, na concepção do Benjamin, que não é a mesma a qual o Rancière se referiu, né? Que é esse que faz a divisão infraestrutura e superestrutura, repetindo a lógica aristotélica. Né? Não é por aí que o Benjamin vai, né? Interessante, né? E que bateu com o conceito contemporâneo que vocês falaram, né? Que é exatamente esse lugar da beira do nada, né? O contemporâneo é o que consegue viver esse lugar, né? De passagem, né? De estar atravessado pelo cotidiano, sem embarcar nele totalmente, né? Mas também sem fazer da ficção uma autonomia. Ela vive por quantas vezes, né? A gente repetia, eu mesmo repetia isso, porque a ficção ela é autônoma, criar. Não, não é bem isso, né? É uma interdependência, porque eu só posso perceber a vida verdadeira na correlação com a vida vivida. Está sempre uma no fundo da outra, né? Assim, nesse cruzamento, né? Isso para mim foi muito forte. É porque a gente gosta de pensar em polaridades, né? Ou fixa a vida vivida, como a ficção é para mostrar a vida vivida, ou fixa na vida verdadeira. Então, a ficção vale por si mesma, ela cria seu mundo, que não tem nada a ver com o mundo real. Nem uma coisa, nem outra, né? É esse atravessamento que para o Rancière está o mundo ficcional, né? E correlacionado com a vida comum, com o tempo comum, né? Muito bom, né? Muita coisa, né, gente? Alguém mais teria assim, uma colocação? Priscila, Beth, os que ainda não se colocaram. Teria, Beth? Estava pensando, Ah, até fui anotando aqui, né? Ou seja, partindo da ideia, né, do momento qualquer, que aí que é colocado,
tá? E nessa relação do momento qualquer, né, com o que o Sandro foi colocando, tá? E também nesta relação entre a vida vivida e a vida verdadeira, tá? Eu estava pensando no torto arado, tá? Ah, Como que a gente poderia, né, tá pegando a cena do descenso, tá? ah, Que é aquele momento inicial, né? A partir dali, ou seja, como é esse momento, né? Ou seja, essa ideia desse momento qualquer que acontece, como ela foi uma estratégia para estar criando o romance, ou seja, buscando aí a organização do romance, tá? E a partir dali, né, naquela relação do fio, ou seja, um fio que se estende, e aí você tem uma narrativa, mas não uma narrativa igual coloca, né, a narrativa que o Rancière coloca, né, nessa diferenciação, que é a narrativa da ficção, o que a narrativa, aquela relação entre início, meio e final, porque ali a gente não tem um final, ou seja, você tem o romance que acaba, mas não o final. Tá? Então, como que essa questão, né, ela vai sendo trabalhada, tá? E relacionando principalmente com a vida verdadeira e a vida vivida. Ou seja, a vida vivida é a relação que ele buscou estabelecer antes, né, com os quilombolas, né? Ou seja, com toda aquela situação de denúncia. Agora, a vida vivida e a vida verdadeira é aquela que ele foi colocando por meio da ficção. E aí retoma o que você colocou, Rosa, porque a ficção ela vai se estabelecer, ou seja, ela vai estar entre o que vai vir do real e o modo como esse real ele é rearranjado. Ele é rearranjado para poder, ao mesmo tempo que ele estabelece uma ponte com toda aquela situação que é criada, né, lá em Água Negra, tá? Para estar deflagrando uma situação, mas é uma situação que está acontecendo ali na ficção. Né? Ela partiu do real. Tá? Então, você tem sempre essa íntima relação, né? Ou seja, a relação ela não se descola. Eu acho que alguém colocou estar entre. E o estar entre é que vai fazer esse trânsito. E esse trânsito é o que possibilita, né? Ou seja, dá a esse momento qualquer, a esse nada, uma significação. Foi por aí que eu fui pensando e lembrando, né, como vocês foram citando aqueles outros romances, pensando em Torto Arado. Vamos pensar, né? é, E pensar nesses romances lidos, né? Como que a tem, gente pode agora, ou seja, reler à é, luz do Rancière? Para sim, mim, sim, acho que uma verdade, possibilidade, né? é Acho que verdade. seria essa. E é um desafio, né, Beth? Quando a gente Não, tem é um dúvida. desafio, porque eu acho que é o que foi colocado desde o início. Eu também Verdade. não tenho familiaridade com os textos do Aham, Rancière. É? Nossa primeira discussão sobre eles, e é isso que vai fazer é, com que possamos estabelecer as várias relações, dizer e desdizer, em alguns momentos, aquelas isso aí. considerações, né, que você mesmo colocou. Então, olha, vamos desdizer, que não necessariamente Isso. temos uma ideia, né, É formada verdade. e única. É verdade. Seria isso. Mas Agora, então, muito gente, desafiante, o verdade. Rancière. Mas então eu proponho, só para a gente finalizar, retomando essa coisa do dissenso, que eu achei incrível. Onde que ele diz isso? Que está na página 46 e 47. Acho que fecha e abre a discussão. Ele diz assim, ó, quer ver? Precisamente o nonsense dá à ficção uma dimensão bem mais forte do que a simples confusão do real e do sonho, a qual ela é, em geral, reduzida.
E ele não se reduz tampouco à simples liberdade da fantasia, que brinca com as palavras. A gente já está cansado de ouvir isso, né? Que brinca com as palavras, o lúdico. Cortou esse caminho. O nonsense é a operação que desfaz o consenso, isto é, a relação entre o perceptível, o pensável e o dizível, que constitui a grade ordinária, na qual a vida se desenvolve normalmente, do começo ao fim, bem enquadrada entre as margens da evidência sensível e da significação. A verdadeira vida é aquela que saiu dessas bordas, que se livrou da grade consensual, em cujo interior a vida está prisioneira. Nossa, é demais. Né? É desafiador, né? Muito belo, mas desafia consensos que a gente já tem sobre literatura, fantasia, sonho, lúdico, né? Realidade é uma coisa, ficção é outra. Ixi, né? Ou autonomia, né? Seja de um lado, seja do outro. Tá difícil mesmo pensar esse lugar da beira, né? De estar é um limiar, né? Não está, não é fronteira, mas é um lugar de passagem. Outra vez é o Benjamin volta. Né? É muito benjaminiano isso, né? Estarem. Bom, tudo bem, então? Acho que por hoje a gente já se esgotou de pensar, revirar o pensamento, como o ensaísta faz, nós fizemos. Maria Rosa, deixa eu só aproveitar, já que vocês estão citando muitos autores aqui, eu não posso perder de pensar. Essa passagem, por exemplo, me chama bastante atenção e faz lembrar muito o Iser, né? Sobretudo no fictício imaginário, que também fica como uma dica aí que é quando o projeto do Wolfgang Iser realmente, né, sai daquele primeiro passo de entender, né, a literatura a partir da noção de leitura e passa a ganhar a dimensão do humano, né, a dimensão que é o que ele está falando, que é a dimensão que atravessa qualquer sentido dos limites, digamos, de uma ideia de ficção e atravessa a vida real, sensível, né? Faz também a possibilidade do imaginário transformar, né? Criar mundos e tudo. Eu acho que é um bom diálogo que o Rancière sempre traz aqui, né? Que eu acho que, no fundo, é o peso político dele, né? Que ele traz, né? Assim, a política não é algo da representatividade, né? É algo da possibilidade de modificar as representações, né? De não assumir posições pré-estabelecidas. Eu acho que esse trecho foi também, acredito que é fabuloso, para mim é o melhor desse que você acabou de ler. Eu ia comentar agora mesmo sobre o Weezer, mas eu ia comentar falando que assim, a discussão foi bem ampla, isso porque a gente nem chegou a tocar na questão do leitor. Qual que é a relação que ele tem, né, com essa ficção? Aí eu acho que o Weezer ele entraria muito bem. Uhum. Mas enfim, acho que talvez para as próximas, que agora já rendeu. Acho que quando vier o Helder, que é O exatamente espectador emancipado, né? o emancipado, isso aí vai, né, vir à Porque a tona, gente né? vai vendo que esse pensamento do Rancière ele vai sendo retomado, ele tem muita imbricação com o outro, né? Então, acho que é Verdade. uma boa preparação para os próximos, né? Vai render muito essa discussão. Muito bom. É verdade. Então, acho que nós podemos encerrar por hoje, né, e convidando todos os que estão assistindo para o próximo, onde a discussão vai ser em torno da partilha do sensível, que a Beth vai assumir a primeira parte, né, Beth? Uhum. Acho que é só a Beth Isso, que vai. só. Então, um caminho similar ao que nós fizemos hoje. Né? Tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Foi ótimo. Tchau. Muito pensamento.